Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está aqui para fazer a correção da atividade, né? Retornando às nossas videoaulas de correção. E lembrar vocês que esse é o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre em Química. A gente já teve uma atividade de Química Experimental, né? Nesse segundo bimestre. Mas para Química a gente está fazendo a abertura do segundo bimestre agora. Então nós vamos ter, né? Um, um dos conteúdos desse bimestre vai ser a parte chamada de propriedades coligativas. E essa parte de propriedades coligativas, nós temos 5 propriedades principais, das quais a gente organizou para dividir em 2 semanas, né? Então, nessa primeira semana, nós fizemos essa introdução de propriedades coligativas e apresentando as 3 primeiras propriedades, né? As 2 próximas propriedades a gente vai ver na semana seguinte, tá bom? E antes da gente começar a correção, eu gostaria de mais uma vez lembrar, pedir, né, a cada um de vocês que a gente possa fazer um esforço para cumprir todo o ciclo, né, semanal. Desde o recebimento da atividade, né, que vai acompanhando o vídeo, a entrega da devolutiva por parte de vocês, mas também que a gente não pare por aí. Sempre que são postados os vídeos com a correção das atividades, é extremamente importante que vocês possam acompanhar. Muitas vezes é na correção da atividade que a gente tira alguma dúvida que possa ter, né? Uma questão que a gente não conseguiu fazer, alguma coisa lá que a gente botou que errou e nem percebeu que tinha errado, né? Entendeu de forma equivocada. Então, todos esses contratempos aí, eles podem ser revistos acompanhando a correção da atividade, tá bom? Então, sigam aí meu pedido para que a gente possa acompanhar todo o ciclo, inclusive finalizando o ciclo semanal com a correção da atividade, tá bom então? Então a gente vai começar dando uma olhadinha nas primeiras questões, né? Propriedades coligativas, e a gente vai falar principalmente aí de pressão máxima de vapor, que é a primeira propriedade, tonoscopia, que é a segunda, e ebulioscopia, que é a terceira. Antes de qualquer coisa, pessoal, lembrar o que são propriedades coligativas, né? A parte de propriedades coligativas estuda inicialmente as alterações num recipiente quando você vai alterando a quantidade de soluto presente naquela solução, né? Então, será que a quantidade de soluto naquela solução vai influenciar nas suas características, nas suas propriedades? Sim, né? De acordo com a quantidade que você colocar, isso vai ter alterações nas características dessa solução. E essas propriedades, essas características são chamadas justamente de propriedades coligativas, tá bom? Então vamos lá, essa é uma parte só de conceito, né? Mas que requer atenção, é um conteúdo bom, tá? De a gente trabalhar, mas precisamos estar acompanhando para que a gente não possa não confundir definições, porque tem muita coisa aqui que é parecida uma com a outra, tá certo? Então vamos lá. A primeira diz assim: é correto dizer que no ambiente fechado o líquido não evapora? Comente, né? Então a gente tem uma ilustração aqui, um ambiente aberto, né, a parte de cima, e aqui um ambiente fechado, que é a segunda. Será que nele fechado aqui, ó, o, o líquido não evapora? Cuidado não confundir, ele evapora sim, né? Só que ele não evapora numa intensidade como está aqui. Ele vai evaporar numa quantidade maior, porque o ambiente está aberto. Então, quando passa do líquido para o gasoso, as moléculas ficam mais agitadas, se movimentam mais rápido e elas acabam, né, saindo do recipiente e se espalhando no ambiente por fora, tá bom? Então o nível da parte líquida vai certamente baixar de uma forma mais rápida. Mas não quer dizer que no ambiente fechado também não evapore. As partículas transformadas, né, de líquido para gás, elas não vão se espalhar fora desse recipiente, porque elas estão fechadas, mas elas vão ficar no espaço contido entre o final do líquido, do nível do líquido, e a parte que fecha o recipiente. Então elas vão ficar ali, né, se movimentando naquele espaço ali que encontra-se no recipiente, tá bom? Então essa parte aqui não é correto dizer no ambiente fechado o líquido também vai evaporar. Só que ele vai estar com as partículas gasosas mais pressionadas, mais apertadas, porque estão no ambiente fechado, mas também evapora, tá certo? 2. Por que numa garrafinha fechada contendo acetona, quando é aberta, o aroma se espalha rapidamente no ambiente, em comparação ao álcool, por exemplo?
você tem dois recipientes idênticos, os dois estão fechados. Um tem álcool e outro tem acetona. Aí você bota eles na mesma distância, onde você está. Se uma pessoa for lá e abrir os dois recipientes ao mesmo tempo, qual o aroma, qual o cheiro do álcool ou da acetona você vai sentir primeiro? Acetona. Por que que isso acontece? Veja só, como os dois são ambientes fechados, vamos olhar para essa ilustração aqui de baixo. O que é que acontece aqui? O fato de você sentir o cheiro mais rápido quer dizer que quando o ambiente está fechado, a acetona ela é chamada de mais volátil. O que é que significa isso? As partículas da acetona no estado líquido, elas conseguem passar para o estado gasoso, ou seja, evaporar com mais facilidade, com mais rapidez. E isso indica que, ao essas partículas estarem passando do líquido para o gasoso cada vez mais rápido, esse espaço aqui, né, o espaço contido entre a tampa e o nível do líquido, vai ficar cada vez mais apertado, porque mais partículas estão evaporando e ocupando aquele lugar ali que não tem quase mais espaço para nada. Então vai ficando cada vez mais apertado, tá bom? Isso na acetona. No álcool também, só que a evaporação é mais lenta, então o espaço, né, ele fica menos ocupado, ou ele demora mais tempo a ficar ocupado, assim como na acetona. Então as moléculas que passaram para o estado gasoso, elas estão mais pressionadas. Como elas estão mais pressionadas, elas vão assumir uma velocidade mais rápida. Na hora que elas forem destampadas, os dois recipientes forem destampados, abertos, né, a velocidade com que as moléculas gasosas da acetona vão sair serão mais rápidas do que as do álcool, por conta que lá na acetona elas estavam mais apertadas, mais pressionadas do que no álcool, tá bom? Por isso que a gente sente o cheiro da acetona mais rápido, ok? Terceira questão. Como podemos explicar aqui entre acetona, etanol é álcool, tá bom? E água, a acetona é mais volátil. Por que é que a gente consegue, como é que a gente consegue explicar isso sem ser na exemplificação dos recipientes fechados, né? Porque a gente diz que sentiu o cheiro mais rápido. Ah, se colocar um recipiente com água e abrir também, não vai sentir o cheiro da água, então a acetona é mais volátil. Sim, mas a explicação sem ser nessa forma, mais contextualizada, né, da forma mais do nosso dia a dia, numa forma mais técnica, a formação de cada molécula. Como é a formação do etanol, da molécula de etanol, que é álcool, como é a formação da molécula de água e a formação da molécula de acetona, para poder a gente entender na parte estrutural. Analisando a parte estrutural, como é que se explica isso? Tá bom? Então diz assim, ó, essa aí é da acetona, tá bom? Essa segunda aqui é do etanol e essa outra aqui é da água. Então nós temos as três. Primeiro, acetona, segundo, etanol, que é álcool, terceiro, água. Sim, Glauber, mas isso aí não entende de nada, tal. Eu disse para quem estava em sala, e estou reforçando para vocês, que isso aqui é mais de estudo de terceiro ano. Mas eu estou colocando aqui, não é para a gente estudar de forma minuciosa, é só para vocês olharem os elementos que estão formando as moléculas, tá bom? Então aqui nós temos hidrogênio, na acetona, hidrogênio, carbono, oxigênio, ligações simples e duplas, mas a gente não vai falar sobre isso, tá? Aqui na parte do etanol, a gente também tem hidrogênio, carbono, oxigênio, né? E na parte da água, que é mais conhecida, H2O, hidrogênio e oxigênio. Sim, para que isso? Como isso aí vai ajudar em quê para a gente responder essa questão? Olha só, pessoal. Essa questão da volatilidade significa dizer a transformação mais rápida de líquido para gás, né? Algumas substâncias passam de líquido para gás mais rápido que outras, então quer dizer que elas são mais voláteis, tá bom? Elas têm uma pressão de vapor maior. Quanto mais rápido elas passam, elas ficam mais pressionadas no ambiente fechado. Então a gente diz que tem mais volatilidade. E o que é que acontece? O contrário da velocidade da pressão e da volatilidade, a gente chama de interação intermolecular. É a interação entre as moléculas, né, que compõem aquela substância. Tá bom? Elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a volatilidade, a pressão, que é a mesma coisa, menor a interação entre as moléculas. E vice-versa. Quanto menor a volatilidade, maior a interação entre as moléculas. Isso aí ajuda em quê? Veja, para saber qual das substâncias tem maior interação molecular, como é que eu sei que tem maior interação molecular? Quando o hidrogênio, escute bem, viu? O hidrogênio, o H, quando o hidrogênio está unido a algum átomo
chamado átomos do grupo FON. FON, F-O-N, que são as iniciais de 3 elementos. F, flúor, O, oxigênio e N, nitrogênio. Quando o hidrogênio está unido a qualquer um desses 3, flúor, oxigênio ou nitrogênio, significa dizer que ele apresenta maior interação molecular. Se ele apresenta maior interação, quer dizer que ele apresenta menor volatilidade, tá bom? Não esqueça. Quanto maior a interação, menor a volatilidade e vice-versa, certo? Então o que é que a gente vai analisar aqui? Se o hidrogênio está ligado a um desses 3 elementos, ou F, que é flúor, ou O, que é oxigênio, ou N, que é nitrogênio. Olha aqui na acetona. Na acetona tem hidrogênio juntinho, encostado a F, O ou N? Não, não tem nenhum. O hidrogênio está só encostado ao carbono. Então aqui ele apresenta uma interação molecular muito pequena, porque ele não está fazendo, né, união com nenhum desses 3 elementos, F, O ou N. Olha a segunda aqui. Vocês estão vendo aqui que tem um hidrogênio junto a um oxigênio. Então, como ele está aqui, ele já tem uma interação maior. Quer dizer que a volatilidade desse segundo é menor do que a do primeiro. Tá bom? Quando a interação é maior, a volatilidade é menor. Olha a terceira, que é a água. Tem hidrogênio ligado a oxigênio. Mas tem um detalhe, na água tem 2 hidrogênios ligados com oxigênio. Então quer dizer que aqui a interação é maior ainda do que essa segunda. Entendeu? Então, se a gente fosse classificar aqui qual deles tem maior interação, em primeiro lugar é a água, segundo lugar é o etanol e por último vem a acetona, por conta dessa questão de se ligar com F, O ou N. Tá bom? Agora, como a pergunta é volatilidade, então você vai responder o inverso, por conta que quanto maior a interação, menor a volatilidade. Se a acetona tem menor interação, ela vai ter maior volatilidade. Tá certo? Em primeiro lugar, na volatilidade, a acetona. Segundo lugar, nós temos o etanol. E por último, né? Aqui a gente tem, por último, a volatilidade mais fraquinha que tem é da água. Ela tem a menor volatilidade, porém ela tem a maior interação. Tá bom? Meio confuso, mas acompanha direitinho aí. Volatilidade e interação são inversas. Tá bom? Quando uma for alta, a outra é baixa. Vamos seguir. Na questão anterior, por que dentre os 3 materiais citados, a água apresenta maior interação intermolecular? A gente falou aqui a respeito dos elementos FON, né? Porque ela tem 2 hidrogênios ligados aqui ao oxigênio, enquanto a acetona só tem um oxigênio ligado e aqui no álcool, né? E a acetona não tem nenhum. Por isso que a água apresenta a maior interação intermolecular. No entanto, apresenta a menor volatilidade. 5. Defina a tonoscopia. Então a gente tem um desenhozinho aqui para ilustrar. Veja só. A gente tem um recipiente aqui primeiro com água, só água pura, né? E então aqui as partículas vão evaporando aos poucos, dependendo da temperatura, né? Passando do líquido para o gasoso. Dependendo da temperatura, vai mais rápido ou mais devagar. Aí a gente vai acrescenta um certo soluto aí dentro. A gente vai colocar açúcar aqui dentro. Vocês acham que se mantiver a mesma temperatura, essa evaporação, essa mudança do líquido para o gasoso, vai continuar com a mesma velocidade que estava antes? Vai ser mais rápido ou vai ser mais devagar? Vai ser mais devagar. Por que isso acontece? Porque quando você coloca um soluto no meio de uma substância pura, ela diminui a interação entre as moléculas. É como se ela se visse lá dentro como barreiras. Ela dificulta a união das moléculas entre si para depois elas subirem juntas e evaporar. Entendeu? Então, quanto mais soluto você colocar, mais dificuldade elas vão ter para evaporar, por conta que eles vão atrapalhar essa interação molecular. Tá bom? Aí depois, olha o que é que acontece, tá vendo? Ó, a quantidade que estava evaporando aqui, ó, depois que coloca o açúcar, como evapora devagar. Estão vendo aí? Então isso aí mais ou menos explica a tonoscopia, né? Quando você adiciona um soluto que vai reduzir a evaporação, por conta que a pressão vai ficar
menor. A pressão vai ficar menor por conta do soluto que foi colocado. Então ela fica menos volátil, ela demora mais tempo para evaporar. Tem um gráficozinho aqui também que reforça a nossa explicação. Quando tinha só o líquido, essa curva aqui, tá vendo? Ó? Então a evaporação acontecia bem mais rápido. Você tem uma temperatura aqui bem mais alta. Quando você coloca o soluto, o açúcar, que se transformou agora numa solução, o que é que acontece? Com a mesma temperatura, a gente vai ter uma pressão menor, né? Então, quanto mais soluto você coloca dentro da solução, a pressão vai diminuindo com a mesma temperatura que é dada. Então, você vai ter uma pressão menor por conta que a interação entre as moléculas está mais dificultada, tá bom? Então, vamos lá. 6. Por que num ambiente com solvente puro, a evaporação é mais rápida do que quando adicionamos o soluto a esse solvente? A gente acabou de comentar, não é? Por conta que quando não tem soluto nenhum, então está lá só o líquido, no caso só a água, por exemplo, então a gente tem a interação entre as partículas maior. E assim como elas interagem de forma mais rápida, elas conseguem passar para o estado gasoso mais rápido também. Quando você coloca soluto, a interação fica mais devagar, porque elas têm dificuldade, né, por conta que o soluto está ali servindo como uma barreira, atrapalhando esse contato, e aí elas vão demorar mais a subir e vão subir em menor quantidade também, tá bom? 7. O que evapora mais rápido, a água de um rio ou de um oceano? Explica. Isso aí é baseado no vídeo que foi de explicação para vocês, né? E lá foi comentado. A dedução é que a água do rio, a gente chama de água doce, né? Que ela não tem um teor de sal tão alto, a ponto que a gente classifica ela como água salgada. E a água do oceano, ela tem uma tendência a ser uma água salobra, né? Então é como se ela tivesse muito mais soluto, que ela tem uma presença muito maior de sal ali. Então, como ela tem mais soluto dentro dela, então ela demora mais a evaporar. Então, quem evapora mais rápido é a água do rio em relação à água do oceano, por conta que a do oceano tem uma quantidade de sal maior, uma quantidade de soluto dentro dela, né? 8. O que se entende por ebulioscopia? Um desenhozinho aí para a gente entender também, tá bom? Então veja só, quando você coloca um líquido aqui para ferver, então veja, está fervendo, é diferente, a evaporação é um processo lento, não cria aquelas bolhas visíveis e rápidas, né? Aqui a gente está falando de ebulição, então está fervendo mesmo. Então a gente vê aquela produção e essa mudança do líquido para o gasoso é muito mais rápido do que no processo de evaporação. Então o líquido está em ebulição, as partículas estão cada vez mais agitadas, então elas vão passando. Mas a gente tem que entender o seguinte, pessoal, olha só, pegando essa parte ampliada, tem as bolhas que estouram, não são as bolhas que estão lá sendo aquecidas lá embaixo, são as bolhas que foram aquecidas primeiro e que já subiram e estouram lá em cima. Então a gente tem que ter cuidado nessa parte aí, viu? Então a ebulição vai analisar justamente isso, o aumento da temperatura para essa modificação aí na questão da pressão atmosférica. Tem a pressão atmosférica que vem de cima para baixo e tem a pressão do líquido, né, que é provocada pela ebulição que está sendo fabricada, produzida aí pelas chamas, né? Tá bom? 9. Podemos dizer que o ponto de ebulição da água será sempre 100 graus Celsius, independente do ambiente, ou seja, do local onde a gente esteja? Vai ser sempre 100 graus Celsius? Não. Quando a gente diz que a ebulição da água é 100 graus Celsius, a gente fala tudo considerando que estamos a nível do mar. Então, se a gente estiver a nível do mar, realmente ela vai começar a ferver com 100 graus Celsius. Agora, se tivermos num local de uma altitude muito elevada, né, ou de uma altitude muito baixa, muito abaixo do nível do mar ou muito acima do nível do mar, isso aí com certeza vai influenciar, tá bom? Por que é que isso influencia? Por conta da pressão atmosférica, não é? Quanto mais alto a gente tiver, menor a pressão atmosférica, né? Menor a pressão atmosférica que a gente vai ter. Quanto mais baixa a gente tiver, maior a pressão atmosférica. A gente já escutou relatos, por exemplo, de pessoas que vão disputar um jogo de futebol em alguns países que têm alta altitude, como Bolívia, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né? Então lá tem a questão da
da respiração, que tem que ser mais compassada, né? Que as pessoas ficam sem respirar direito lá, né? A bola que se movimenta no gramado muito mais veloz, por conta que não tem aquela presença de vento tão forte que possa estar segurando e atrapalhando a movimentação, né? Então a gente tem essa noção aí. Então não vai ser sempre 100 graus não, vai depender se está no nível do mar. Se está no nível do mar, 100 graus, né? Se está acima do nível do mar, a gente já vai ter um outro ponto de ebulição mais alto, e se está abaixo do nível do mar, a gente vai ter um ponto de ebulição mais baixo, tá bom? E para terminar, né, se eu não me engano foram 10 questões, por que numa solução o ponto de ebulição é maior que numa substância pura? A gente já falou, em outras palavras, anteriormente. Na evaporação, o sentido é o mesmo, ou seja, para ferver uma água, só água, né, a gente ferve mais rápido do que uma água com sal, que foi dissolvido dentro dela. Então, tem essa questão aí e a gente tem um gráficozinho aqui para entender melhor. Veja, o líquido puro, que é essa linhazinha vermelha, a água aqui. Então, a gente tem aqui ó, a pressão máxima do vapor, né, que ele tem aqui embaixo a temperatura. Veja, vai conseguir ferver aqui, mais rápido do que a solução, que é a água com sal, por exemplo. A água com sal vai demorar mais tempo aqui, né? Então vai dar sempre uma diferençazinha de temperatura entre elas, por conta que o líquido, só o líquido, tem o contato mais rápido entre as partículas, e isso aí favorece uma maior pressão e ela consegue passar para o estado gasoso mais rápido, seja na evaporação, seja na ebulição, tanto faz. E se for colocado soluto, isso aí vai dificultar a interação entre as moléculas, e a passagem dela do líquido para o gasoso também vai ficar dificultado, vai demorar mais tempo, tá bom? É mais conceito, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode voltar a assistir de novo. Se a dúvida persistir, não hesite, entre em contato comigo que eu vou tentar com o maior prazer esclarecer da melhor forma possível para cada um de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!